Sejam bem-vindos ao canal Filmes Recap. Hoje recapitularemos o filme de ficção científica, chamado Polko. Por favor, se inscrevam no canal e deixem o like. Agora aproveitem o vídeo. Nas belas estradas da Islândia, um jovem casal americano chega para passar férias maravilhosas juntos. Wiley trouxe uma câmera velha para tirar fotos, e sua namorada Jenny posa para eles com prazer. Depois de se instalarem no quarto de hotel, eles fazem um passeio pela Islândia, que os leva por geysers ativos e fontes termais. Mais tarde, durante o jantar, Jenny se pergunta se eles conseguirão encontrar filme para uma câmera tão antiga, mas Wiley garante que trouxe o suficiente e recusa sua oferta de comprar uma moderna para ele. Ele explica que não quer que um computador corrija tudo automaticamente e prefere capturar o momento com todas as suas imperfeições. Depois continuam a visitar todos os locais turísticos importantes, como uma igreja histórica e algumas belas cachoeiras. À noite eles voltam para o hotel para dormir, mas mais tarde, no meio da noite, Jenny acorda e olha pela janela, percebendo uma luz forte de repente tomando conta do céu por alguns segundos antes de desaparecer. Na manhã seguinte, o casal desce para tomar café da manhã, mas vê o buffet vazio e nenhum funcionário por perto. Eles decidem tomar café da manhã em um café, mas quando saem, encontram as ruas vazias e silenciosas também. Depois de verificar a hora para ter certeza de que não é muito cedo, eles se perguntam se é um feriado especial e começam a entrar em prédios diferentes, sem sucesso. É como se todas as pessoas da cidade tivessem desaparecido, exceto eles. Em pânico, eles vagam e procuram um pouco mais até que finalmente desistem e aceitam a verdade: estão sozinhos. Eles tentam ligar para parentes, mas ninguém atende, e quando Wiley verifica a televisão, descobre que todos os canais de notícias estão desligados. As redes sociais também ficam em silêncio e o casal decide voltar para o hotel. Wiley usa seu laptop e confirma que a internet está funcionando, mas os sites de notícias não foram atualizados desde a noite passada. Desesperado por uma explicação, Wiley verifica câmeras de segurança em todo o mundo, mas para sua surpresa, as ruas estão literalmente vazias em todos os lugares. Em profunda negação, Wiley diz que deve haver mais alguém lá fora. Então eles saem em busca de pessoas novamente, mas o resultado é o mesmo. Ficando agitado e desesperado por uma solução, Wiley percebe um carro com a janela aberta e eles o usam para vasculhar a cidade mais detalhadamente, mas ainda assim não encontram ninguém. Eventualmente, eles dirigem até o campo, sem encontrar ninguém. Jenny se pergunta se o apocalipse finalmente chegou e, após a insistência de Wiley, ela tenta entrar em contato com sua mãe novamente, sem sucesso. Quando finalmente desistem, tenta encontrar conforto no fato de que menos tem um ao outro. Quando a noite cai, eles voltam para o hotel e Jenny está tão cansada e chateada que fica irritada quando tem que pedir 2 vezes a Wiley para fechar as cortinas. Na manhã seguinte, Wiley acorda primeiro e tenta acordar Jenny também, mas ela ainda está de mau humor e se recusa a sair da cama. Wiley a deixa sozinha por um tempo e, quando volta mais tarde, Jenny pergunta como eles vão voltar para casa, mas Wiley não tem ideia. Jenny ainda sente saudades de casa, então Wiley tenta fazer o café com leite de gengibre que ela tanto gosta. Não é muito bom, mas Jenny agradece o esforço. Depois eles decidem saquear o supermercado próximo. Jenny só tem algumas coisas nas mãos por hábito, mas Wiley entrou no modo de sobrevivência e anda empurrando carrinhos cheios de mantimentos. Então Wiley sai em busca de um carro novo com mais espaço para carregar todas as coisas que quiserem, já que ninguém pode impedi-los agora. Ao retornarem ao hotel, Wiley pega suas malas e anuncia que é hora de um upgrade, então o casal sai em busca de uma bela casa para ficar. Assim que encontram um que ambos aprovam, Wiley rapidamente fica confortável, mas Jenny não consegue deixar de se perguntar se é realmente tão simples assim. Em seguida, eles vão a uma loja de roupas. Jenny novamente começa a pegar apenas 1 ou 2 itens,
mas logo Wiley a lembra da situação e juntas elas experimentam todos os tipos de roupas sem se limitarem, o que traz um pouco de diversão de volta para suas vidas. Eles também tomam um pouco de álcool e bebem enquanto jogam banco imobiliário e brincam. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Jenny se pergunta se eles estão sendo testados e, em troca, Wiley pergunta se ela acredita em Deus e se tudo acontece de acordo com o plano dele. No entanto, Jenny responde que crença e fé são coisas diferentes. Tentando confortá-la, Wiley diz a ela que o mundo atualmente é sua ostra para fazerem o que quiserem. Depois eles vão para o campo e Jenny fica tão relaxada que coloca os pés na janela e deixa o vento levar seus sapatos. Eventualmente, eles chegam às piscinas geotérmicas, e Wiley coloca um pano na grama para que possam deitar juntos e abraçar-se. Em seguida, o casal tira uma soneca juntos. Algumas horas depois, Jenny acorda primeiro e decide dar um passeio pelos lindos campos. Quando Wiley também acorda, ele continua tirando fotos dela linda entre as flores. À noite eles voltam para a cidade. No supermercado, Wiley fica brincando como uma criança, o que o faz cair e machucar o braço. Naquela noite eles concordam em ter um jantar romântico e até se vestem bem para a ocasião. Porém Jenny não consegue parar de pensar no que aconteceu na loja e critica Wiley por seu comportamento, ressaltando que eles precisam ter cuidado porque se algo acontecer não há médicos ou bombeiros que possam ajudá-los. No entanto, Wiley acha que ela está exagerando e só quer continuar se divertindo, o que perturba Jenny e a faz sair furiosa. Momentos depois, Wiley caminha pela cidade deserta com um buquê na mão e chega à casa que reivindicaram, encontrando Jenny deitada de mau humor. Não gostando de vê-la assim, Wiley promete que será mais cuidadoso a partir de agora. Então Jenny se levanta e fala sobre seu livro favorito, lamentando não tê-lo trazido nas férias. Wiley sugere encontrar outro exemplar por aí, mas Jenny só quer o seu porque foi um presente de seu pai e serviu como registro de todas as coisas importantes e significativas que aconteceram em sua vida. Por exemplo, a primeira vez que ela admitiu que amava Wiley, ela escreveu isso naquele livro. Wiley sorri, mas também diz que eles têm tudo o que precisam, belas paisagens um ao outro. O resto eles podem simplesmente construí-lo. Jenny não aceita bem e insiste que quer ir para casa, mas não há nada que possam fazer a respeito. Depois de mais uma excursão e muitas fotos novas, o casal volta para casa e Jenny descobre que a água da torneira não corre mais. Wiley come iogurte de mirtilo e isso desencadeia outra discussão porque não é aquele que expira primeiro. Jenny quer que ele tenha mais cuidado com a comida porque eles não terão estoque infinito, e Wiley responde que eles podem plantar e caçar. Mas Jenny zomba da ideia. Algum tempo depois, Wiley nada sozinha na piscina enquanto Jenny caminha até uma igreja onde encontra uma estátua com marcas estranhas. Annie não consegue evitar falar com ele, desesperada por um sinal que lhe diga o significado por trás de tudo isso. Em outra viagem para fora da cidade, o casal chega a algumas fontes termais. Wiley pede a Jenny para ouvir os batimentos cardíacos do mundo e admite que ama a Islândia. Depois eles chegam a uma praia com rochas vulcânicas e Wiley tenta contar uma lenda sobre trolls, mas Jenny estraga o momento apontando que eles estão sem água potável. Em seguida, eles param na fuselagem de um avião abandonado, e Wiley tira um monte de fotos porque acha lindo. No entanto, isso perturba Jenny e aponta que é apenas lixo morto que sobreviveu à sua utilidade. Ela também grita que Wiley não pode simplesmente mudar o cenário para animá-la magicamente. Wiley, exasperado, pergunta o que ele deve fazer, mas Jenny apenas diz para ele abrir os olhos e ir embora, deixando Wiley dormindo dentro do avião. Naquela noite, Jenny dorme no carro no meio do nada e pela manhã ela retorna ao avião para ver como Wiley está. Quando ele acorda, nenhum dos dois diz uma palavra. Jenny simplesmente compartilha algo para beber antes de voltarem juntos para a cidade. No resto do dia, Wiley caminha pela cidade e tira fotos de todos os grafites e arte pública que encontra. Uma determinada obra de arte com olhos assustadores o assusta profundamente,
fazendo jogar seu filme fora. Enquanto isso, Jenny passa o tempo navegando em seu laptop, procurando notificações e tentando entrar em contato com as pessoas, sem sucesso. Mais tarde, Jenny decide ir à igreja orar enquanto Wiley visita várias lojas para começar a coletar peças para um projeto que tem em mente. Ao pegar o elevador, ele se assusta com as portas se fechando repentinamente e, por um momento, ele pensa que está trancado lá dentro. Felizmente as portas logo reabrem sozinhas e Wiley pode ir para casa. Ele não vê Jenny por perto quando chega, então se mantém ocupado construindo engenhocas. Enquanto isso, Jenny alimenta um cavalo e aproveita a companhia dos animais, já que é a única nova visão de vida que ela vê há algum tempo. Algum tempo depois, o casal está viajando novamente e Jenny dirige enquanto ouve mensagens antigas em seu correio de voz para lembrar como eram seus familiares e amigos. Depois de passar perto de algumas geleiras, eles saem do carro e exploram os arredores. Então eles se sentam juntos em uma geleira e Jenny fala sobre a força da natureza que limpa a terra, dizendo que talvez Deus tenha ficado impaciente. No entanto, Wiley acha que o futuro é incerto e ele não desistirá do relacionamento deles. Mais tarde, o casal volta para a cidade e Jenny encontra um local para revelar as fotos. Ela também encontra uma floricultura, mas sua excitação desaparece rapidamente quando ela percebe que todas as flores estão mortas. Wiley a convence a procurar flores em outro lugar, ressaltando que elas precisam de uma mudança de cenário. Eventualmente, eles chegam a uma cabana à beira do lago, que tem uma lareira que desejam usar. Wiley decide reunir um pouco de madeira e quando se aproxima da floresta, fica incrivelmente chocado ao encontrar mais um humano chamado Nils. O homem não parece estar bem e o casal imediatamente compartilha seus suprimentos com ele antes de levá-lo para dentro. Nils confirma que também não viu mais ninguém e que saiu da cidade após o incidente porque se o mundo acabar, ele quer estar aqui quando isso acontecer. Durante a conversa, Nils não para de tossir muito e Wiley tenta encorajá-lo a sobreviver com eles. Jenny também está grata por tê-lo encontrado, mas não importa as palavras que usem, Nils parece ter aceitado seu destino, o que irrita Wiley. Mais tarde, no meio da noite, enquanto Wiley dorme, Jenny se senta em frente à lareira e conta a Nils sobre suas férias e o quanto ela sente falta de casa. Em troca, Nils conta a ele sobre sua própria família, que se tornou estranha para ele porque ele passou a vida no mar. Ele também menciona a palavra galesa heret, que significa tristeza por um lar ao qual nunca se pode voltar ou nunca existiu. Jenny acha que Deus os abandonou, mas Nils acha que tudo é essencialmente sem sentido. Na manhã seguinte, Wiley acorda Jenny e traz más notícias: Nils morreu durante o sono. Jenny vai confirmar com seus próprios olhos enquanto Wiley sai para começar a cavar um buraco para enterrá-lo. Quando Jenny sai, ela diz que não vê sentido em enterrar Nils, desencadeando outra discussão sobre se eles deveriam se concentrar em encontrar mais pessoas ou em sobreviver. Wiley diz que eles já procuraram o suficiente, mas Jenny acha que eles não estavam realmente procurando. Quando eles voltam para a cidade, Jenny pega uma fita adesiva e começa a marcar as casas abandonadas com ela. Wiley a segue para apontar que isso não é encontrar os vivos, na verdade é marcar os mortos. Ele também implora que ela volte para casa. Porém Jenny diz que não há casa aqui. Outra discussão começa e, embora Wiley possa dizer que Jenny está procurando por respostas celestiais, ele acha que é inútil porque eles não podem mudar nada de qualquer maneira. Ele tenta convencer Jenny de que eles ainda podem viver uma boa vida juntos, mas Jenny admite que nem sabe mais o que é isso. Algum tempo depois, Wiley termina de construir um moinho de vento antes de tentar novamente com Jenny. Ele a leva até um rio e pede que ela se lembre da geleira onde eles estavam, explicando que a água que derrete daquela geleira é o que cria esse rio. Seu objetivo é lembrar a Jenny que a vida é sempre difícil, fazendo com que o casal compartilhe um abraço emocionado e um beijo. Mais tarde, durante o jantar, eles compartilham o que resta da água. Enquanto ela lava a louça,
o laptop de Jenny recebe um e-mail e Jenny corre para verificá-lo com evidente entusiasmo. Porém, ao abri-lo, ela descobre que é apenas uma foto enviada por Riley. Jenny chora de decepção e frustração ao finalmente aceitar que não há mais ninguém lá fora. Na manhã seguinte, Riley encontra um enorme envelope branco com seu nome. Após acionar a bomba de água que construiu, ele verifica o conteúdo do envelope e encontra as fotos reveladas. No entanto, ver a expressão de Jenny neles o preocupa, então ele sai correndo de casa e dirige pela cidade para encontrá-la. Eventualmente, ele encontra o carro de Jenny estacionado perto da piscina geotérmica e, quando se aproxima, fica arrasado ao encontrar o corpo de Jenny flutuando na água. Parece que ela acabou com as coisas sozinha porque não aguentava mais a situação. Riley pula na piscina e tira Jenny, mas não há nada que ele possa fazer. Então ele tenta seguir o exemplo dela, mas seus instintos de sobrevivência são muito fortes. Depois, Riley se agarra ao corpo de Jenny, chorando muito. Depois de se acalmar, ele decide ir embora, deixando Jenny para trás. Riley retorna para seu carro e começa a ir embora, imaginando o que acontecerá com ele agora que está sozinho de verdade.